Resolução da lista 8, exercícios 7 e 8, né, do 9º ano. Sendo a distância do Rio de Janeiro a São Paulo igual a 440 km, né, considerando que a velocidade média do veículo seja de 50 km por hora, qual o tempo mínimo de viagem? Né? Então, olha só, gente, a ideia básica desse exercício é a seguinte, né? Qual que é a nossa intuição, né, relacionada à velocidade? Olha só, vamos pensar no seguinte: eu percorro 50, né? Percorro 50 km a cada 1 hora, certinho? Então, para percorrer 440 km, eu vou fazer o quê? Eu vou contar quantas vezes os 50 km cabe dentro do 440 km. Tá certo? Quando eu faço 440 km dividido por 50 km por hora, tá certo? Eu vou ter o quê? Quantas vezes ele cabe e por fim eu terei o quê? O número de horas, né? Então, olha só, 440 dividido por 50 vai dar quanto? 8,8 horas, tá certo? Então, esse é o tempo mínimo de viagem, 8 horas, se eu for a 50 km por hora, né? Se a cada 1 hora eu percorrer 50 km, né? Então, em 1 hora 50, 2 horas 100, 3 horas 150 e assim por diante, tá certo? Bom, agora se eu aumento a velocidade, o que vai acontecer? O tempo vai diminuir. Então, 440 km dividido por 80 km por hora, isso será igual a quanto? 5,5 horas, tá certo? Então, o intervalo de tempo é igual a 5,5 horas. Bom, no exercício C, deduza uma equação para resolver esse tipo de problema. Gente, qual foi a conta que eu fiz? Tá certo? Eu peguei o quê? A distância, tá certo? Né? A distância, né? O ΔS, e dividi pelo quê? Dividi pela velocidade, né? Deixa eu apagar aqui, olha lá, né? Dividir pela velocidade, né? Então, para encontrar o tempo, né, é esse tipo de raciocínio que nós fazemos diariamente, né? A ideia é bem básica. Eu estou a 50 km por hora, a casa da minha avó, do meu tio, fica a 200 km por hora, fica a 200 km, aliás, né? Então, se a cada 1 hora eu percorro 50 km, para percorrer 200 km, 200 dividido por 50 dá 4, tá certo? Então, tá aqui, para achar o tempo, eu vou fazer o quê? A distância, ΔS, o deslocamento, dividido pela velocidade, né? Para o problema 8, é a mesma coisa, um trem move-se com a velocidade escalar de 108 km por hora, né? Qual o tempo gasto para o trem percorrer a distância de 396 km entre duas cidades? Então, eu vou pegar o 396 e dividir por 108, isso será igual a quanto? Aproximadamente, né? Aproximadamente 3,67 horas, tá certo? Belezinha? Eu não vou transformar esses valores aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui outra caneta, né? Caneta. Não vou transformar esses valores, não, aqui, ó, em minutos. Vou deixar eles assim. Depois a gente conversa, né, como transformar esses valores em minutos, tá certo? Eles são horas. 8,8 horas, não é 8,80 minutos, né? 5,5 horas, né? Não é 5 horas e 50 minutos, né? E aqui é a mesma coisa, né? Então é 3,67 horas, tá bom? Bom, continuando aqui, né? Continuando. Qual o tempo gasto para o trem percorrer uma distância de 792 km, né? Então, vamos pegar aqui a distância, nós já sabemos a equação. 792 dividido por 108. Isso vai dar aproximadamente 7,3 horas. Tá certo? Bom, mais uma vez, só para reforçar aqui, qual que é a fórmula, qual que é a equação
né? Isso, qual que é a definição, né? Para achar o tempo quando eu tenho a velocidade e a distância, eu faço o quê? ΔS sobre a velocidade. Então essa é a definição, né, do intervalo de tempo, né, que um objeto percorre uma determinada velocidade. Tá ok?